Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal Step by Step Markets. Agora trago-vos uma surpresa, ou seja, vou-vos trazer para a próxima edição de Aprenda Análise Técnica um novo indicador. Bem, mas antes de mais vou-vos perguntar, sabem o que é a arbitragem nos mercados financeiros? Sabem em que consiste a arbitragem? O processo de negociação com base em arbitragem? Pois muito bem, a arbitragem é quando o mercado tem alguma correlação, um ativo com algum indicador ou com um outro ativo, sempre que essa correlação se distancia ou se aproxima ou cruza, os investidores negociam com base no aproveitamento daquela que é a diferença entre a correlação normal e a correlação atual. Mas também existe nos mercados a descorrelação saudável, como é o novo indicador de que vos vou trazer para os próximos vídeos de Aprenda Análise Técnica. Um deles, daqueles que está descorrelacionado normalmente dos preços, é o ATR, o ATR em português. Portanto, esse é o oscilador da volatilidade. Quer isso dizer que quando os preços andam muito rápido, ele sobe, quando os preços andam devagar, ele desce. Está relacionado normalmente com os preços. Quando sobem, a volatilidade desce, mas quando os preços descem, abruptamente a volatilidade sobe. Eu vou-vos dar uma pincelada daquilo que será esse vídeo e onde vos falarei sobre uma descorrelação e vos darei exemplos sobre correlações e descorrelações. Trago-vos aqui então o petróleo. Neste caso, o ATR foi desenvolvido por um senhor que o concebeu para as commodities, senhor que vocês conhecerão depois no canal, digamos assim, Aprende Análise Técnica. Bem, o ATR, vamos buscá-lo aqui e vamos colocar ATR em inglês, que significa Average True Range, portanto, movimento verdadeiro numa determinada área, ok? E movimento esse produzido pelo preço. E aqui temos nós o ATR no petróleo. Agora, vemos que existe aqui uma correlação de preço a subir e de ATR a descer. Então, diremos que é uma correlação que está em sintonia quando o preço sobe e o ATR desce, mas é uma descorrelação de direções. Porquê? Porque o preço sobe, ATR desce. E quando o ATR sobe, preço desce. É uma descorrelação na direção, mas é uma correlação entre aquilo que se quer dos ativos. Isto, quando não acontece assim, dá-se aqui o fenómeno que é chamada arbitragem. E a arbitragem é, e se sucede o contrário, existe algo que é extraordinário, extraordinário não é sinónimo neste caso de positivo, mas sim de fora do comum, de anormal, e os investidores aproveitam-se disto para se posicionarem no mercado. Como o próximo exemplo que eu vos vou dar, que acontece com o par de divisas que está relacionado com esta matéria-prima, ok? Vou-vos então mostrar o Canadá, estou a falar do SDCAD. O Canadá é um país que armazena muito desta matéria-prima e que a sua moeda é muito utilizada como moeda de troca neste tipo de armazenamento. Mas isso são outras questões. Vamos começar primeiro por mencionar. E existem aqui interesses. Neste caso, estes interesses estão de mão dada. Quer isto dizer que o Banco Central americano e o Banco Central canadense estão os dois de acordo com aquilo que está a passar. Na medida em que o par sobe, a volatilidade também sobe, e quando o par desvaloriza, a volatilidade também desvaloriza. Porquê é que isto acontece? Porque não há ansiedade, porque existe interesse por parte dos investidores de que desvalorize este par de moeda e então quer isso dizer que a volatilidade desvaloriza com isso. Bem, quando o par valoriza, quer dizer que fica mais caro recorrerem àquela matéria-prima que está armazenada, por exemplo, no Canadá. E nesse caso, os nervos, as ansiedades, portanto, digamos assim, que sofre de alguma alteração. Mas
algo que vou aproveitar para introduzir aqui é qual é a forte relação entre este par e a matéria-prima, que nada tem a ver com aquilo que vimos aqui a abordar, mas que a volatilidade nos diz. Verifique-se. Então temos aqui a matéria-prima, quando sobe o preço em mínimos, mas quando ela começa a descer, a volatilidade começa a disparar, conforme verificamos aqui, conforme verificamos aqui. Mas agora, prestem atenção a este fenómeno que é muito interessante. Repare-se que neste momento o preço, quando desce da matéria-prima, aquilo que sucede é que sobe o deste par. E agora, quando desce o deste par, quando desce o do par, o que é que aconteceu à matéria-prima? A matéria-prima subiu. Ok? E agora verifique-se que houve um teto produzido pela matéria-prima. Ok? Verifique-se na figura que aqui temos. E a mesma figura, de maneira inversa, desenvolve-se no par. Portanto, é algo que não estava aqui pensado para o evento, mas uma vez que surge eu aproveito e introduzo. Isto é uma questão mais relacionada com macro, são questões da macroeconomia, mas que há muito tempo que eu trabalho com este tipo de correlação. É um dos exemplos raros onde eu uso o trading em divisas, é neste par, frente à relação com as matérias-primas energéticas. Reparem, temos aqui um ATR que subiu com um preço e mostrou com esta subida que estava-se a aproximar a alguma ansiedade e nervosismo. Os investidores não sabiam que se estava aqui a aproximar em máximos se o preço iria subir e continuar a subir ou não. Bem, eu posso-vos dizer, e é importante seguir isto, que esta história, portanto, digamos que este dado histórico, esta subida, está relacionada com um processo que existiu nos Estados Unidos contra a Apple por cobrar uma comissão muito elevada de 30% sobre as apps que existem dentro da plataforma da Apple Store e que foi condenada e que eles decidiram baixar essa comissão. Segundo parece, eu não estou ciente dos dados a 100%, mas é uma cotada que sigo e normalmente depois de ver o movimento do preço interessa mais isso do que aquilo que se especula externamente, ok? Mas pronto, aquilo que se verificou é que o preço marcou este teto, mas depois, quando negociou neste range aqui, o que é que me interessa aqui saber? É que neste range a minha pergunta era, e o preço vai continuar a subir? E eu começo a ver que a volatilidade começa a descer. E isto é um sinal de alguma tranquilidade. E o preço continua a subir e dá-se novamente este movimento lateral. E a pergunta é, e o preço vai continuar a subir? E o preço vai continuar a marcar aqui máximos? E a verdade é que o ATR começa aqui, repare-se, a perder uma linha de suporte. E isto para mim é um sinal de que esta cotada poderá querer continuar a subir. E a verdade é que assim o fez. E quanto mais subir e o ATR descer, mais confortáveis me dizem os investidores que estão alocados nesta cotada. Eu relembro que isto não é uma recomendação de compra nem de venda. É apenas porque muitas vezes nas minhas análises eu faço referência ao ATR e estou aqui a partilhar qual é a minha ótica dentro deste portanto, digamos assim, oscilador. E para finalizar, vamos pegar na Hugo Boss, outra cotada que eu sigo de perto e um cenário contrário àquele que verificámos na Apple. E marcou aqui um chão. Repare-se que quando marcou um fundo, marcou um teto a volatilidade. Depois a volatilidade com o tempo vai caindo, porque não nos podemos esquecer que é uma média. E a única coisa que trabalha em tempo real é o volume e é o preço. Portanto, esta média vai descendo e o preço mantém-se paralelo, alto. Há aqui uma consolidação. Depois começamos a verificar que o preço começa a oscilar e a volatilidade começa-se a manter por níveis mínimos de negociação média. Então há aqui uma acumulação já por parte de investidores neste ativo que o consideram de valor.
consideram-no barato, estão à procura de valor futuro e o preço começa a subir. E verifique-se nesta linha amarela que a verticalidade da subida dos preços não faz disparar a verticalidade do ATR. Bem, espero que tenham gostado desta pincelada daquilo que vocês agora vão conhecer. Esta foi uma curiosidade muito interessante, estas que aqui partilhei, e é só uma pitada daquilo que vocês irão ver. Portanto, não percam, já no departamento Aprenda Análise Técnica, na próxima série, aquilo que vão conhecer sobre o ATR e como também o iremos incluir no nosso Excel para as nossas análises ficarem ainda mais afinadas. Se gostaram, subscrevam o meu canal, coloquem like, partilhem ideias e retirem dúvidas. Cá estarei, dentro da minha disponibilidade, para vos ajudar naquilo que for possível.